Olá! A partir de agora você passa a conhecer a história de vida pessoal e profissional de mais uma personalidade do município. No programa Identidade Pública de hoje recebemos o professor e produtor musical José Renato Gimenez das Neves, o Zé Renato. Desde já, obrigada pela presença, Zé. Um grande prazer estar aqui. Zé Renato nasceu na cidade de Piratininga, na região de Bauru, no dia 10 de abril de 1952. Foi lá que passou grande parte da sua vida, pelo menos os primeiros anos, né, Zé? Sim. Quais as recordações que tem dessa época? Olha, o que me sempre vem à mente é a liberdade que eu tinha como criança, né? Eu aproveitei muito a minha infância nadando em rio, caçando passarinho, andando pela região, gostava muito de caminhar pela região. E isso eu sinto falta hoje nos meus netos, que eles não têm essa possibilidade, né, de falar para a mãe, tá, tô indo, tchau, né, e sair, né, e ter essa liberdade de ir até o riacho que passava perto da cidade, nadar com os amigos, voltar, e isso era assim constante, né? Isso marcou muito. Eu acho que eu tive o privilégio de ter uma infância dessa. A paixão pela música começou ainda na infância. Foram os seus pais, Tereza Gimenez e José Neto das Neves, que o incentivaram a dar os primeiros passos nessa área? Olha, foi interessante, porque em cidade pequena, geralmente, assim, as casas às vezes acomodam pessoas que vêm de fora para trabalhar. E uma professora de música de São Paulo, ela veio para dar aulas em Piratininga, ela passou no concurso e ela foi morar na minha casa. Minha mãe, eu morava numa casa muito grande, minha mãe cedeu um quarto para ela e ela levou o piano. Então aí eu comecei a ouvir ela dar aula para os alunos que ela pegou na cidade, e eu escutava os alunos tocarem as lições. Quando os alunos iam embora e ela ia dar aula, eu sentava no piano e tocava as lições dos alunos sem ter estudado nada. Então aí um dia ela me pegou, falou, como é que você aprendeu? Eu falei, de tanto escutar de ouvir os alunos, né? Aí ela começou a dar umas aulas para mim. Aí a partir daí ela voltou para São Paulo. E aí eu entrei no conservatório em Bauru. E foi algo que seus pais aceitaram com tranquilidade? Eles gostavam de música já? Gostavam, porque a minha irmã também é mais velha que eu e ela já estava estudando piano também. Ela morava em Bauru com uma tia e estudava piano. Tanto que ela fez o curso de música, né, também. Quais foram os seus primeiros instrumentos musicais? Os instrumentos que você teve, os primeiros que você aprendeu a tocar? Olha, o primeiro que eu aprendi foi o piano, que eu tive acesso. Depois eu gostei, como a professora foi embora, eu fiquei sem piano, ganhei um acordeon da minha tia, que eu tenho até hoje, né? É um acordeon, e fui estudar então um acordeon no conservatório mesmo, estudar música erudita no acordeon, né? Por quais escolas de Piratininga e de Bauru, que a gente viu que a sua vida oscilou entre esses dois municípios, você passou até a conclusão do ensino médio? Bom, eu fiz em escola pública, né? Eu estudei sempre em escola pública. E em Piratininga eu estudei lá em duas escolas que tinha lá, que agora você me pegou, eu não lembro do nome mais. Uma é Coronel Virgílio, Rodrigues Alves, uma coisa assim. Né? E depois em Bauru lá eu fiz até o ensino médio, né? E em Bauru eu fiz um cursinho para prestar vestibular, né? E também durante esse período eu estudei no Conservatório de Bauru com o maestro Oscar Mendes, que era um grande músico, e foi a primeira pessoa que me ensinou assim toda a teoria básica de música, né? Conciliar, Zé, os estudos regulares com as aulas de música era uma tarefa fácil para você? Eu gostava, né? Eu gostava muito. Hoje eu vejo o quanto eu andava a pé para chegar no conservatório, e eu me assusto, porque eu falo, puxa vida, eu caminhava tudo aquilo com muita vontade, né? E nunca faltava, nunca ninguém precisou falar para mim, vai estudar, né? Você não estudou música, né? Era uma vontade, foi uma coisa que eu pedi. Né? E amizades construídas naquele tempo ainda permanecem vivas? Permanecem, sim. Eu tenho muitos amigos lá em Piratininga, tenho muitas saudades da cidade. Às vezes eu dou uma passadinha lá, quando eu viajo muito para São Paulo, não é caminho, mas eu, passando por Bauru, eu dou uma entradinha, eu vou até lá só para tomar um café lá
um bar que o pessoal sempre está, e para ver se encontra com alguém para conversar um pouquinho. Há parentes que ainda vivem por lá? Tem uma irmã que mora lá, né? E tem os sobrinhos lá também, tem primos, né? Em 1969, aos 17 anos de idade, você deixou o convívio familiar para estudar geologia na USP de Rio Claro. Por que você optou por esse curso? Então, olha, naquela época a gente não tinha tanta informação, né? Imagina essa época aí, né? 69 era uma época fechada. E, na verdade, foi o cursinho que eu fiz em Bauru, que eu vendo as profissões, eu falei, olha, eu gostei da geologia. E tive sorte, consegui entrar numa faculdade pública, né? Que é difícil. E fui para lá. Mas na faculdade, no primeiro ano, no primeiro dia de aula, eu já percebi que as pedras não eram muito o meu caminho, sabe? As pedras da geologia. Mas eu aguentei firme. Mas no meio do caminho, eu fui tendo mais consciência política do que estava acontecendo com o país, coisas que lá em Piratininga a gente não tinha muito, né? Tinha uma visão meio que do que falavam. Quando chegou em Rio Claro, no meio universitário, 69, 70... fui me envolvendo com conhecimentos de coisas que até então eu não prestava muita atenção, né? Então, a partir daí, eu fui percebendo também que geologia não era a minha praia. Aí eu comecei já a assistir aulas nas ciências sociais, comecei a reger o coral da faculdade que eu já estava envolvido com música, né? Comecei a participar do grupo de teatro. Aí eu machuquei um joelho, que está até hoje aqui meio mexendo comigo, e eu tive que ficar uns 40 dias de cama por conta desse joelho. Aí foi quando eu falei, não, eu não volto mais para geologia. Fui lá, tranquei a matrícula e fui estudar para o vestibular de música. Isso foi no terceiro ano da faculdade. Isso, eu já estava entrando né? no terceiro ano. Que você desistiu de ser geólogo, essa não era mesmo a sua vocação, e você ingressou então na USC, na Universidade do Sagrado Coração de Bauru, onde você se formou em educação musical e artística. Essa sim era a sua praia. Essa sim. Aí fiz com muita vontade, fiz até além do que precisava, fui para Tatuí estudar flauta, fora o curso. Eu me encontrei mesmo, acho que foi a melhor coisa que eu fiz para mim, né? Concluído o ensino superior, a quais atividades profissionais você passou então a se dedicar, Zé? Bom, a licenciatura me levou a dar aulas, né? Eu comecei a dar aulas e é interessante porque eu peguei uma época onde eu fui vendo assim o quanto que foi difícil para o professor. Eu não tinha muitas despesas, porque eu morava em casa ainda, né? Meus pais em Piratininga, eu estava em Bauru, era um vai e volta. Tinha voltado para casa, né? Mas eu fui percebendo assim que no primeiro ano de faculdade, eu com pouquíssimas aulas, eu pagava a faculdade, comprei um carro, ia dar aulas com o carro, pagava todos os combustíveis. Então, no final da faculdade, eu tinha o triplo de aula, não conseguia pagar a faculdade, não conseguia mandar arrumar o carro. Eu vi que o professor estava afundando em termos de salário, né? E foi uma constatação assim que me deixou muito triste, porque eu percebi que em 5 anos foi foi vertical assim, né? O salário do professor. E aí então eu resolvi novamente, falei, vou ser músico mesmo, né? Então quando eu terminei a faculdade eu resolvi descobri novas praias. Fui para o Rio, fui para Salvador, fui para Vitória, Salvador, fui para Fortaleza. Lá em Fortaleza eu encontrei um ambiente para fazer porque eu falei, olha, eu queria muito estudar a música de uma maneira um pouco diferenciada. E eu encontrei 2 pessoas que me deram esse norte. Uma foi o Walter Smetak, que é um grande músico em Salvador. E ele falou, olha, para de tocar Beethoven e vai escutar os índios, né? Aí em Fortaleza um antropólogo falou, olha, você pode fazer etnomusicologia. Falei, então tá bom, é aqui que eu fico, né? Só que a minha etnomusicologia acabou sendo assim, tocar com o Fagner, né? Eu acabei virando músico lá no Ceará, né? Então eu fiquei lá uns 2 anos tocando, né? E depois eu voltei para o Rio com um grupo do Chile que foi para lá. E a etnomusicologia
ela não fluiu por conta das questões políticas da época, né? Estava muito difícil você entrar na FUNAI, você fazer os trabalhos lá com música indígena. E a primeira tribo que me liberaram, o pessoal estava ouvindo Roberto Carlos, estava ouvindo Dair José, não estavam mais com música indígena. Bem aculturada. Então aí eu fiz um trabalho sobre isso e me afastei desse... Mas a música ficou, tanto que esse duo portal que eu tenho até hoje é toda essa música que eu estudei nesse período, né? Fazer o que gosta é a receita do sucesso e o Zé Renato sabe bem disso, né? Afinal, já são 33 anos trabalhando como músico e nessa trajetória você teve contato, sim, com bastante gente famosa, né? Teve. Além do Fagner, muitos outros, não? Muitos outros, sempre teve momentos. Música assim, você tem que estar no lugar certo na hora certa, né? Na verdade, as pessoas não me chamaram porque eu era o Zé Renato, né? É que eu estava lá, né? Eu tocava, dava conta do que tinha que fazer, então fui convidado a fazer, né? O Fagner, eu era muito amigo de um arquiteto lá no Ceará, chamado Ricardo Bezerra, e o Ricardo Bezerra foi o primeiro parceiro do Fagner nas primeiras canções. E nós tivemos uma grande amizade, tocamos muito juntos, e o Fagner foi visitá-lo, ele me apresentou ao Fagner, tocamos juntos na sala, e da sala fui para o palco. E já quando estava no Rio de Janeiro, você teve contato, trabalhou ao lado de Milton Nascimento, Ney Matogrosso? Isso, foi com o Grupo Água. O Grupo Água é um grupo do Chile, que eu escutava muito. O grupo, eu tinha um LP, né? E escutava bastante esse grupo, eu gostava muito da música deles. E toquei todas as flautas que tinha no CD, no CD não, né? O LP na época. Eu tirei de ouvido, aprendi. E o grupo chegou para fazer um show lá em Fortaleza, preocupado porque o flautista tinha saído do grupo. Aí eu falei para eles que eu sabia tocar todas as músicas, e eles falaram, então traz as flautas. Aí eu fui, toquei, deu certo, aí eu continuei a turnê com eles e vim para o Rio, né, de Janeiro. E esse grupo gravou com o Milton Nascimento, né? Esse grupo gravou com o Ney Matogrosso. Então nessa foi uma porta de que abriu, né? Mas, apesar disso tudo, eu percebi que não era bem isso que eu queria ainda, né? E outro grande nome da música brasileira que nós não podemos deixar de citar, que você teve contato, e acredito que tenha contato ainda, é com o André Abujanra. Isso eu tenho, eu sou amigo. Esse é um grande amigo, ele vem em casa, vem aqui. Um grande parceiro também. Um grande parceiro, a gente tem inclusive música junto, né? Com letra e música, tudo. Essa pessoa também eu conheci através do Gustavo, né, que é o meu parceiro do portal. E o André estudou com o Gustavo, né, na mesma faculdade, né? Foi em faculdade de música lá em São Paulo. E quando eu conheci o André, parecia que a gente já era amigo há muito tempo. E ficou uma amizade muito legal mesmo. O André é amigo da minha família, amigo do meu neto, né? Tá no Twitter lá com a minha filha, manda mensagens, então a gente tem uma relação muito legal. Essa história continua no próximo bloco. Vamos a um breve intervalo, voltamos já, não saia daí. Feijão com arroz, no mexido feijoada baião de dois. Arroz com feijão, essa mistura construiu uma nação. Coma seu caru, seu acarajé, tome seu tacacá, seu chimarrão. Prove o que há de bom em sua região, só não esqueça, meu amigo, do arroz com feijão. Coma feijão com arroz. Feijão com arroz é Brasil que dá gosto. Uma campanha, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos. Essa mistura construiu uma nação. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro.
Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha, o registro de nascimento é um direito que dá direitos. Este é o programa Identidade Pública, que busca traçar o perfil pessoal e profissional de personalidades da cidade. Hoje recebemos em nosso estúdio o músico José Renato Gimenez das Neves, o Zé Renato. Ele que nasceu em Piratininga, na região de Bauru, em 10 de abril de 1952, chegou aqui em Araçatuba em 1980. O que o trouxe para cá, Zé? Olha, o que me trouxe aqui foi a minha irmã que comprou um instituto, né, o Vila Lobos, e ela precisava organizar a parte teórica, as matérias complementares, né? E eu já tinha dado aula aqui no Vila Lobos em 75. Olha que engraçado, né? Mas por pouco tempo, eram coisas meio sazonais. Já conhecia, portanto, eu a estava cidade. terminando a faculdade de música, então eu vim aqui e dava umas aulinhas e voltava. Aí eu estava em São Paulo nesse período, o Grupo Água tinha ido para São Paulo, nós estávamos fazendo um trabalho lá. E eu estava meio cansado já dessa história de ficar em palco e morando em lugar e nunca tendo a casa, né? Você sempre estava uma residência fixa, né? Sempre estava aqui, ali, em hotel. Eu resolvi largar São Paulo e vir para Araçatuba para ficar pelo menos uns 3 meses aqui. Cheguei aqui em janeiro. Cheguei o dia que o John Lennon morreu. Eu lembro que eu chorei pra caramba quando eu vi na TV. Foi em janeiro. Eu fiquei aqui, eu achei a cidade interessante. Aí me falaram assim, o que você vem fazer aqui? Porque aqui música não é muito pouco aqui. Como é que você vai se virar de música? Eu falei, olha, eu vim aqui para ficar alguns meses. Vamos ver. Aí eu percebi que pelo fato de eu não tinha muito concorrente na época para fazer o que eu precisava fazer, eu falei, aqui está ótimo. Tem tudo, uma cidade gostosa, né? Uma cidade tranquila. Eu comprei uma bicicleta, que antes tinha muita bicicleta aqui, né? Hoje trocaram por moto. Era muito mais legal com bicicleta. Então tinha muita bicicleta na cidade. E eu fiquei adepto da bicicleta. Comprei uma bicicleta, ia trabalhar de bicicleta, arrumei um lugar para morar maravilhoso, né? Falei, é por aqui mesmo. Aí depois eu conheci um menino que mais tarde veio ser meu enteado. E através dele que eu conheci a mãe. Né? Você aqui chegou para ficar alguns meses e acabou ficando anos, já está aqui há quase 20 anos, embora, né? Já está há 20 anos em Araçatuba? Teve uma fase de transição, assim, que eu ficava indo e voltando para São Paulo, né? Ia para o Rio. Mas nunca deixou a cidade? Não. Hoje nós podemos dizer que Araçatuba é a sua cidade. O que você já fez por aqui, Zé? O que você já fez por aqui? Olha, aqui acabei... depois trabalhei vários anos lá com a minha irmã, fui chamado pro Ângulo, né, pelo Waldman, e tô lá desde 82, né, como professor de artes, né, lá não é só música, né, é artes em geral, história da arte, tudo mais. E aí eu fui tocando, montei banda de casamento que me solicitaram isso, que não tinha quem tocasse casamento e tal. Eu fiquei quase 12 anos, ou mais até, tocando em festas de muita gente que eu encontro hoje fala, você tocou no meu casamento, né? E eu montei, trabalhei com cantoras, fui fazendo testes, eu tocava sozinho, com uma cantora, com duas, com um contrabaixista, com um baterista. Até que eu montei minha escola. E aí teve uma mudança interessante na minha vida, que foi o Dr. Rui dos Santos Pinto, que é um senhor muito fantástico, que um dia você podia chamá-lo para esse programa, que ele tem muito o que contar. Ele me apresentou o computador.
Ele falou, olha, você pode fazer muita coisa com isso. E a hora que eu vi as possibilidades musicais que o computador me dava, eu realmente parei e fiz um CD daquilo que tinha na minha cabeça e não daquilo que eu tocava em festa. E aí eu resolvi que minha vida seria isso, eu ia fazer música do jeito... Quando eu fosse tocar, eu ia tocar coisas minhas do meu jeito. E continuar dando aula, mas eu parei de ficar tocando sucessos do momento. Né? Não era essa a minha praia. Depois a minha voz não dava para música sertaneja, não tinha isso, e estavam pedindo demais. Eu me sentia constrangido por não atender, e ao mesmo tempo, quando eu ia atender, eu não fazia bem feito. Né? Então eu falei, não, então eu vou mudar mesmo, eu vou fazer o que eu quero. Né? E foi nessa época que nasceu o do Portal? No Portal veio logo em seguida, com o Gustavo chegando da França, tinha estudado música contemporânea lá. Nessa etnomusicologia eu tinha mais ou menos, tenho em casa uns 150 instrumentos do mundo, entendeu? E eu mostrei para ele, abriu o guarda-roupa e falou, olha o que eu tenho aqui. Ele ficou maluco, falou, vamos fazer música com isso. Aí nós começamos então, a elaborar, foi onde entrou o André Bujanra, né? que ouviu e falou, essa música é minha parente. Ele falou, e vocês fizeram um CD, inclusive. Fizemos um CD com produção dele, fizemos já vários shows com ele, né? E aí você decide investir também no ramo empresarial. Essa é uma outra história interessante, porque eu tenho um amigo consultor. Em 82 ele me levou para um treinamento de empresa, coisa que não era muito comum na época. E depois, em 98, eu encontrei com ele tinha mudado para o Rio, ele é daqui, mas eu estava no Rio. Ele voltou e falou para mim assim, olha, eu preciso pôr música nos meus treinamentos que eu faço com gerenciamento, né, com trabalho de desenvolvimento de pessoas. Aí eu falei, vamos pensar. Aí ele falou, vamos pensar não, eu já tenho um trabalho para você fazer. Aí eu fui meio que assustado, era uma grande empresa do mercado. E aí eu fiz esse primeiro, deu muito certo, as pessoas avaliaram muito bem. Ele falou, vamos repensar isso. E aí começamos a trabalhar e não paramos mais, isso desde 98 até hoje. Aí eu fui melhorando, fui estudando, fui me interessando. Gostei muito disso, né? E hoje eu faço isso assim em várias empresas no país inteiro. Para quem em 1980 te questionava o que você veio fazer aqui, aí, ó, ele fez muita coisa. Eu acho que essa turma deu essa liberdade de eu ficar de fora, sabe, olhando as coisas e fazendo o que eu queria. Se você está num meio como São Paulo, como o Rio, você tem que... Ali tem uma crítica muito forte, então você tem que ser muito especialista no que você faz. Eu acho que essa não cobrança que a Araçatuba fez comigo me deu liberdade para criar coisas que não tinham ainda no mercado. Então, do Portal foi isso, essa questão de trabalhar com música, que na verdade isso é não é uma novidade, mas é um diferencial muito grande, então, e dá muito certo. Ontem uma empresa de Porto Alegre me ligou querendo trabalho, quer dizer... Então isso significa que ele não achou lá em Porto Alegre alguém que faça isso, né? O que é muito bom. Eu já olhei na internet quantas pessoas fazem isso. Então duas coisas mudaram muito a minha vida: o computador, quando chegou, com a música, e a internet. Quando chegou a internet, eu falei, eu vou montar a minha empresa na internet. Então a minha empresa hoje, as RG Sons e Vínculos, está no meu notebook. Ela tem lá um local porque precisa ter, mas ela funciona. Onde eu vou, ela vai junto. E outra coisa que o Zé Renato fez aqui em Araçatuba foi construir a sua grande família. E é grande mesmo, né, Zé? Afinal, são 3 enteados, 2 filhas, hoje 6 netos. Quando tudo isso começou? Ou seja, quando e como você conheceu a sua esposa, a Ana Maria, com quem se casou em 1982? Então, quando eu cheguei aqui, eu fui tocar num grupo chamado Trilhos Urbanos, com o Magno Martins, era uma turma muito legal. E a Ana ia nesses shows. E o filho dela, o Alexei, o Dodo, ele foi lá e falou que queria estudar música. Eu falei, então vamos estudar comigo. Aí ela foi lá meio que assim, como é que faz? Eu falei, não, deixa ele estudar. E com isso eu acabei ficando amigo da família, né? E a Ana tinha 3 filhos e estava separada do marido. Aí nós começamos a namorar e estamos até hoje. Hoje o Alexei é professor comigo lá no ateliê. A gente está até hoje junto trabalhando.
né? E aí casamos, tivemos 2 filhas, né? A Ana Clara e a Ana Tereza. E eu já tenho um neto da Ana Tereza e tem mais 5 netos de tabela, que são todos netos. Então, quando é de domingo, às vezes reúne 20 pessoas lá em casa. A família está crescendo, continua crescendo. Em casa, é a casa do avô agora, né? De domingo, o pessoal vai lá em casa comer a macarronada. Né? Na década de 90, o Zé Renato decide voltar aos bancos escolares e vai cursar pedagogia na Fafi Urubupungá de Pereira Barreto. Foi uma época porque você tomou essa isso. decisão, Zé, de voltar a estudar, né? Porque na verdade eu fiz um concurso aqui, eu passei como professor efetivo de Estado. Mas eu não estava muito interessado, né? E aí teve um concurso para diretor, precisava ter pedagogia, eu não pude participar, então eu falei, vou fazer pedagogia para participar do próximo. Participei, passei no concurso de diretor, mas não fui assumir. Não tive coragem de largar o que eu estava fazendo. Você estava fazendo, gostava de fazer? Para ir ser diretor de escola. Né? É muito burocrático para mim, né? Eu sou uma pessoa que, quando eu optei para vir para Araçatuba, quando eu optei por largar geologia por música, eu acho que é um pouco por preguiça mesmo, mas não é, que eu penso que a vida tem que ser levada de um jeito que a gente goste. Claro. Então, depois que tudo que eu fiz isso, eu ia entrar dentro de uma sala para ser um burocrata da educação, aí eu falei, não, eu não vou fazer isso. Então eu fiz pedagogia para esse objetivo que acabou nos concretizando. Mas me ajudou muito, porque melhorou muito a minha qualidade de ensinar, eu percebi muito como tratar crianças. Hoje eu dou aula para aluno de 2 anos e meio a aluno de 68 anos. Então, como fazer coisas diferentes com cada um, né? E os estudos não pararam na psicologia, né? No ano passado, você fez pós-graduação em RH e Psicologia Organizacional pela Unitoledo. Isso. Já tem em mente quais serão os próximos cursos? Eu tenho em mente, sim. Mas, na verdade, eu fui estudar RH e Psicologia Organizacional porque eu comecei a ser muito solicitado pelas empresas e quem me solicita é o pessoal da área de RH. E eu percebia que muitas vezes eles conversavam comigo, eu sabia fazer o trabalho lá em loco, mas eu não sabia argumentar sobre o trabalho e também não tinha muita noção de que aquilo que eu tinha inventado, onde que se encaixava dentro desses processos hoje todos de vivenciais, de dinâmicas de grupo e tudo, porque as dinâmicas que eu aplico, eu que criei, eu não copiei de um outro lugar, entendeu? Então eu precisava me embasar. Então foi a Toledo, me deu uma grande força, foi um curso muito legal, eu acabei tendo esse conhecimento e hoje também tem um certificado que eu posso apresentar como, né, olha, especialista aqui, deu uma melhorada na argumentação e também na minha percepção de como atuar dentro da empresa. Hoje eu sei o que é um profissional de RH, o que ele faz, onde ele atua, né, e isso facilitou bastante. E hoje, dessa forma, você é uma prova de que é possível sim viver da música, né? Além de professor, você mantém o Ateliê Musical Zé Renato, que é a sua escola, e a ZRG Sons e Vínculos, que é uma espécie de produtora, né? Utiliza a música como instrumento motivacional, né? Isso, e também produção. Nós vamos fazer um show no Sesc agora, dia 17, eu vou fazer com um músico de jazz, que é o Márcio Negri, que é daqui de Araçatuba, foi meu aluno também. E nós vamos fazer um som, piano e sax, né? Então aí a produtora ZRG também está por trás, toda documentada. Nós fizemos o carnaval aqui de Araçatuba, né? Toda uma parte da Secretaria da Cultura foi feita pela ZRG, o baile do Corinthians, alguns aspectos do desfile de rua, né? Na Semana Literária nós estamos participando também, isso como produção cultural. Aí minha filha Ana Tereza que cuida dessa parte para mim. A música tem sido a sua profissão, o seu trabalho, e qual tem sido o seu passatempo hoje em dia? A música. A música também. Isso é bom, né, Zé? Porque é assim que a gente consegue viver melhor. A hora que eu estou de folga, eu fico tocando. É a música que você recorre. É a música que eu recorro. Quando eu estou muito tenso, é a bateria. Está certo, o programa Identidade Pública vai ficando por aqui. E eu gostaria mais uma vez de te agradecer, Zé, pela disponibilidade em nos conceder essa entrevista. Obrigado, eu que agradeço. É engraçado contar um pouco da vida da gente. Eu nem
nem esperava que fosse assim, mas foi muito legal. Muito obrigado. Nós é quem agradecemos e obrigada a você de casa pela audiência. Até o nosso próximo encontro.